Olá, daremos início agora ao estudo do texto Política Industrial, uma interpretação heterodoxa, onde a autora tem como objetivo detectar os elementos principais de uma política industrial que possui uma inspiração neo-schumpeteriana. Um dos objetivos da autora é mostrar possíveis potencialidades, ainda não exploradas, que uma política neo-schumpeteriana oferece no campo da economia industrial. Para a autora, o grande conhecimento que tiramos de Schumpeter são 4 grandes pontos: confronto e rivalidade, dinamismo, força motriz, incertezas e imperfeições de mercado. Seguindo o contexto, teremos outros objetivos abordados, sendo o primeiro deles demonstrar que precisamos de políticas industriais ativas para obtermos condições necessárias de eficiência e competitividade entre países e empresas. Além de procurar demonstrar que o Estado, e mais especificamente o grau de intervenção do Estado, deve ser ajustado com base nas características da economia em análise. Sendo assim, países considerados mais atrasados tecnologicamente devem ter políticas mais complexas e abrangentes. No capítulo 1.1, abordaremos sobre concorrência e competitividade. Segundo a autora, na análise dos processos econômicos sobre a perspectiva trazida pelo economista Joseph Schumpeter, concorrência e competitividade não são sinônimos. Na realidade, a competitividade seria a consequência da concorrência. A fim de estabelecer essa dicotomia entre os conceitos, ela se propõe a explicar as relações existentes entre a inovação, a competitividade e a eficiência. Margarida Afonso afirma que, segundo Schumpeter, é equivocado analisar a concorrência levando em consideração o preço do bem ou produto, como variável principal, além da qualidade de venda do produto, para determinar e identificar os métodos de produção e as formas de organização industrial. Correto seria observar o fenômeno da concorrência no ambiente de economia capitalista, tendo como origem o surgimento de novas mercadorias, novas tecnologias, novas fontes de oferta e novos tipos de organização. Ela coloca ainda a eficiência como um aspecto de grande importância, uma vez que esse, no longo prazo, aumenta a produção e diminui os preços. Para Costa, 1997, a noção de concorrência está ligada com a ideia de inovação, sendo essa a força motriz no processo econômico na economia capitalista. De acordo com suas leis estruturais sobre o pensamento de Schumpeter, este declara que a inovação é a base do processo econômico de uma economia capitalista, porque ela é capaz de gerar lucros extraordinários. Portanto, a concorrência seria a capacidade do agente econômico de acumular e valorizar capital, associado com a sua capacidade de gerar assimetrias, estas identificadas em um cenário onde a busca pelas vantagens nos preços e qualidade permite novos espaços no mercado concorrente e o incremento da lucratividade. Ou seja, a capacidade de inovação de um agente econômico é o que determinará o seu nível de concorrência dentro do mercado. Quanto maior a inovação nos processos produtivos, maior lucratividade terá e maior será seu espaço no mercado. A autora afirma que, segundo Schumpeter, as principais implicações teóricas extraídas de seus escritos são confronto e rivalidade. O mercado é um ambiente de confronto e rivalidade entre os agentes, onde o poder de cada é determinado pela capacidade de adquirir vantagens absolutas, de despesa e qualidade. Nesse contexto, mesmo que haja um equilíbrio, esse mercado, se o agente não puder competir, a estabilidade não permitirá que ele continue na negociação. Dinamismo, capacidade de modificação das assimetrias proporcionadas pela absorção de vantagens absolutas, em que a inovação é importante no curso para a diferenciação do produto. Força motriz. A força motriz do sistema de concorrência é a inovação. Incertezas. Basicamente, o que diferencia os aspectos gerencial de empreendedor da função empresarial é que o segundo implica em admitir a incerteza e resistência na realização de algo que nunca foi feito antes. Imperfeições do mercado. As imperfeições do mercado são um contrapeso no curso da inovação, pois essas práticas monopolistas que possibilitam a apropriação da inovação. Em outras palavras, não são as imperfeições do mercado, mas os atributos do mercado. Dessa maneira, a competitividade de uma empresa seria medida por sua capacidade de sobrevivência e crescimento, ou seja, sua habilidade de apresentar e criar métodos concorrenciais que garantam e impliem a estabilidade no mercado. Costa conclui que os critérios de concorrência envolvem as características e a mutabilidade de cada setor, gerando limites estruturais que condicionam os processos decisórios. Fica claro que a competitividade trata-se, em última instância, da capacidade de apropriação do poder de compra, desde que todas as atividades tenham o potencial de crescer e lucrar.
Isso posto, os neo-schumpeterianos posteriormente fazem uma grande contribuição nas palavras da autora, ao fazer a distinção entre a eficiência de crescimento e a eficiência schumpeteriana na análise do comércio internacional. Desta feita, dá exemplo de Caldor, que tem influência neo-schumpeteriana e que possui como uma de suas teses fundamentais a existência de uma alteração percentual de uma variável de demanda entre vários produtos e sua capacidade de geração de renda e emprego. Assim, o nível de renda e emprego é medido por dois aspectos. Primeiro, pela capacidade de estabilidade das cestas de consumo e a baixa variação na substituição dos produtos, e segundo, a diferença na variação de demanda dos diferentes produtos que compõem as pautas de importação e exportação. Para Costa, 1997, a conclusão de Caldor é que os países desenvolvidos são justamente aqueles que ostentam altas elasticidades de renda das exportações e baixa elasticidade de renda das importações, reflexo de sua liderança tecnológica. Deve-se ressaltar também que Caldor recupera o conceito de Mitral sobre o princípio de causação circular e acumulativa, em que o sucesso gera mais sucesso e o fracasso mais fracasso, pois a existência de retornos crescentes de escala alteram a precedência no mercado em vantagens decisivas no progresso de concorrência, gerando processos polarizados no crescimento econômico em condições de livre mercado. E essas mudanças ocorridas na oferta traz consigo a renda, ou seja, algo presente na demanda efetiva de Keynes que permite trazer progresso econômico a partir do investimento. Segundo ela, o ponto de convergência entre Schumpeter e Caldor está no fato de que, para eles, o mercado não é considerado como um instrumento de alocação de recursos, mas sim como um mecanismo transmissor de mudança que, ao fazê-lo, gera renda. Portanto, o que se abstrai na análise desse trecho do texto é a capacidade de inovação que delimita o potencial competitivo dos países no mercado e o que irá determinar o seu nível de concorrência na economia capitalista. Até aqui, vimos a necessidade de investigar mais a fundo as características que levam os produtos e serviços a terem maior potencial de crescimento no futuro. Voltando à referência de Caldor, este potencial se associa ao nível de elasticidade de renda da demanda e à elasticidade dos produtos de substituição, pois quando estas são baixas, nos mostram que há uma elevação no grau de diferenciação dos produtos, mostrando maior vantagem competitiva por parte do produtor capitalista. Sendo assim, podemos dizer que este produto ou serviço oferecido tem uma alta taxa de crescimento e que esta taxa pode, partindo do pressuposto de uma economia aberta, ser medida através do multiplicador do comércio internacional. Logo, retornando à luz do pensamento neo-schumpeteriano em A Economia da Mudança Técnica e Comércio Internacional, a autora relembra que o conceito anteriormente apontado quando citamos Caldor nos mostra a eficiência do crescimento, que nada mais é do que a intensidade da renda gerada, através da geração de demanda externa, pelos produtos de um determinado setor a um certo nível de especialização, vindo da vantagem competitiva. Sendo assim, o potencial futuro de crescimento e lucratividade das atividades econômicas, ainda sob a luz neo-schumpeteriana dos autores citados, só pode ser dado através da inovação tecnológica e sua constante criação de assimetrias competitivas conforme visto anteriormente, pois esta é a dinâmica primordial para que se observe a superação das fronteiras das taxas de crescimento de mercado atuais e para que se abram portas da expansão do mercado, gerando assim os lucros extraordinários e a valorização do capital. Dito isto, podemos então definir o que se entende por eficiência schumpeteriana, que é a ligação que se estabelece entre a inovação e o crescimento econômico, que são medidos através da expansão do mercado e da demanda efetiva. Esta eficiência traz a inovação tecnológica como principal ingrediente para a formação da demanda efetiva, pois 1. Expande as possibilidades de crescimento. 2. Estimula este crescimento em mercados externos emergentes. 3. Redistribui continuamente as possibilidades relativas de crescimento entre os mercados. Assim, a eficiência schumpeteriana se torna fundamental para nos elucidar sobre a hipótese de polarização do comércio internacional e suas características qualitativas distintas no que se diz respeito ao seu potencial de gerar riqueza. Neste ponto, a autora, ainda sob a luz do pensamento neo-schumpeteriano, nos incentiva a analisar as regularidades da inovação tecnológica a partir das quais é possível identificar padrões técnicos e econômicos de desenvolvimento que se unem formando elementos estruturais da atividade econômica corrente. As regularidades são específicas e únicas para cada setor comercial e, portanto, o que se aplica como possibilidade de progresso tecnológico a um setor determinado não necessariamente se aplicará ao outro. Aqui inserimos, então, dois novos conceitos que caracterizam o ciclo econômico da criação de inovações e assimetrias evidenciam o aspecto de ruptura destes ciclos. Paradigma, padrão de solução para um conjunto delimitado de problemas. Trajetória, desenvolvimento da tecnologia. Trajetória tecnológica,
Se antes a ruptura econômica advindo da mudança tecnológica parecia um movimento aleatório, a visão de 12 traz à tona que estas inovações obedecem a uma demanda econômica social específica, ou seja, a inovação, ou neste caso, respeitando o conceito de 12, o paradigma, está para resolver um conjunto específico de problemas de um determinado setor de mercado e exerce um efeito de exclusão sobre os outros produtos e serviços oferecidos neste mesmo mercado. As inovações obedecem a uma demanda econômica e social específica, ou seja, a inovação, ou neste caso, respeitando o conceito de 12, o paradigma está para resolver um conjunto específico de problemas de um determinado setor de mercado e exerce um efeito de exclusão sobre os outros produtos e serviços oferecidos neste mesmo mercado. Sendo assim, o que é necessário então para que efetivamente tenhamos um paradigma e possamos desenvolvê-lo? A primeira premissa a ser observada é o grau de oportunidade tecnológica, que é particular a cada paradigma e, portanto, de cada setor industrial em que ele está presente, assim como varia ao longo do tempo, uma vez que os recursos de exploração para o desenvolvimento tecnológico são finitos. Além disso, como aponta o Schumpeter, a inovação tecnológica ou desenvolvimento do paradigma só é possível se houver expectativa de ganho econômico, que é uma condição intrínseca à economia capitalista. O ganho econômico, por sua vez, se liga às perspectivas de demanda atual e potencial e à apropriação de vantagens competitivas e o aumento das margens de lucratividade através da criação de assimetrias de mercado que sejam sustentáveis no longo prazo. Vale lembrar que estes fatores são independentes, então um alto grau de oportunidade tecnológica não garante uma alta apropriação de vantagens comparativas, pois variáveis endógenas ao setor, como a renda dos consumidores ou a logística interna das firmas, o preço de venda, entre outros fatores, podem interferir no grau de aceitação do produto e na geração de vantagens competitivas que durem no longo prazo. Isso é evidenciado principalmente por Pavitt, que aponta que as características estruturais de capacidade de gerar e difundir novas tecnologias são diferentes em cada setor. Essas características se dão pelos padrões da dinâmica industrial, pelas formas de concorrência dominante, como preço, qualidade do produto e diferenciação, e pelas estruturas do mercado. Esses últimos nos geram a identificação de quatro tipos de firmas: os denominados fornecedores, os intensivos em escala, fornecedores especializados e os baseados em ciência. Estes conceitos nos remetem à ideia de heterogeneidade intersetorial e suas especificidades em relação às barreiras de entrada e às condições de concorrência de cada mercado, nos levando a entender a hierarquia entre os setores embasadas na valorização do capital e geração de renda. Nesse sentido, fica evidenciado o conceito chupeteriano de vantagem competitiva, reivindicado através da especialização de cada país ou produtor capitalista na solução de um determinado paradigma, a fim de retificar a vantagem absoluta perante seus rivais no processo de concorrência internacional. René identifica o potencial dinâmico de especialização e, portanto, criação de assimetrias do ponto de vista dos chamados índice de qualidade, analisando os fatores que colaboram para o crescimento econômico daquele setor, associados à intensidade ou grau de oportunidade tecnológica e às imperfeições do mercado ou assimetrias de natureza tecnológica. Este índice nos remete de volta a Schumpeter, pois essas imperfeições de mercado são a força motriz da própria dinâmica capitalista dada pela atividade inovativa. Até aqui, a gente viu que para a dinâmica capitalista acontecer é necessária a valorização do capital, e essa valorização é dada pela criação de assimetrias tecnológicas e informacionais. Isso nos remete à ideia do princípio de causação circular e cumulativa de Schumpeter, ou seja, o padrão cumulativo da economia capitalista vai condicionar o potencial de valorização do capital e as barreiras de entrada existentes ou não a um determinado produto ou serviço. À luz da visão neo-schumpeteriana, segundo Nelson e Homer, o progresso técnico prevê a cumulatividade. Então, o paradigma tecnológico ele depende também do conhecimento previamente estabelecido. E esse conhecimento é dividido em três categorias: hardware, software e wetware, bens de produção, conhecimento e capital humano. Essas três categorias resumem o caráter não aleatório de cumulatividade da dinâmica capitalista e nos mostra que quanto maior e mais desenvolvidas forem, maior será a capacidade de acumulação capitalista e, portanto, de criação de assimetrias e vantagens competitivas que conseguem se manter no longo prazo. Assim, a autora vai concluir que o padrão de acumulação capitalista enrijece o padrão alocativo nos setores industriais, uma vez que a inovação tecnológica depende da riqueza de tecnologia e conhecimento adquirida até aqui, e vai determinar uma vantagem competitiva ou não perante o comércio internacional. Então, a gente pode resumir que a competitividade e a eficiência, com base nos conceitos aqui apresentados, são fatores cruciais da dinâmica capitalista de valorização do capital. A competitividade se dá não somente pela redução de custos ou aumento da qualidade, mas por diversos fatores tecnológicos, logísticos e organizacionais inerentes ao sistema. A eficiência está em alocar os recursos disponíveis de forma ótima para que seja possível a manutenção da apropriação da vantagem competitiva. Dito isso, a gente reafirma então a desconstrução proposta pela autora e por Schumpeter no início do capítulo do conceito de competitividade e concorrência, relacionando somente a preço e dentro do padrão rígido dos métodos de produção e organização industrial,
O que entra em pauta aqui é a concorrência através de novas tecnologias, expansão de mercado, diversificando a fonte de ofertas e novos tipos de organização com larga escala. Essa concorrência que comanda com vantagem decisiva de custo ou qualidade que atinge não só os lucros e a produção dos concorrentes, mas também suas fundações, pois mexe na estrutura da propriedade tecnológica e intelectual daquele setor. No longo prazo, isso alavanca a eficiência, a produtividade e tende a reduzir os preços,